Olá, seja muito bem-vindo ao Você na Tomografia com a Nova EAD. Meu nome é Cláudio Souza e essa é a nossa aula de número 3. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, volta lá, dá uma assistidinha, que é muito importante para esses nossos primeiros passos, para esse caminhar dentro do setor de tomografia computadorizada exclusivo aqui pela Nova EAD. Então, nós já vimos aí quem foi que desenvolveu, vimos a participação de Röntgen dentro desse processo, tudo muito lindo, tudo muito bacana. E hoje nós vamos entender o processo evolutivo dentro das gerações até a chegada, na atualidade, na tomografia computadorizada, denominada como multislice. Vocês vão perceber que tem uma galera aí que diz de 9 gerações, 10 gerações. Eu não vou entrar nessa discussão, né, porque é até um pouco perturbador. E vocês vão entender até onde nós tratamos como gerações e, passado isso, como nós tratamos e qual que é a importância de você ter esse entendimento. Você, profissional que vai trabalhar com tomografia computadorizada, você precisa entender qual que é a limitação do seu equipamento, até onde ele consegue ir, até onde ele não vai, se ele consegue realizar aquele determinado tipo de exame, se ele não consegue, por que ele não consegue? Tá? Então é por isso que nós devemos entender todo esse processo evolutivo. Vocês vão perceber que dentro dos equipamentos de gerações hoje, em questão de legislação, eles não podem mais estar funcionando. Tá? Então eu vou explicar isso nessa nossa aula de hoje, bem tranquilo. Então já aproveita que se você está aqui assistindo já o terceiro episódio, é porque você gostou. Se você gostou dos outros, você vai gostar desse também. Então já aproveita para deixar a sua curtida, dá aquela compartilhada, chama os amigos e vê se você está inscrito aí no canal. Se não tiver, já se inscreve e ativa o sininho. Bora lá para a nossa aula. Muito bem. Então, na nossa última aula, nós paramos aí nessa questão do processo evolutivo, tá? Então, o processo evolutivo mostrou ali que em 1972 nós tínhamos uma imagem até um tanto quanto rudimentar. Porém, ela rendeu aí a Halsted e Alan Comarch o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E aí nós chegamos, aí, como vocês podem ver na nossa imagem, ao equipamento de primeira geração. E o que vai separar os equipamentos dentre eles e diferenciá-los é a quantidade de fileiras de detectores. Então, veja, no equipamento de primeira geração, nós tínhamos apenas um feixe fino de radiação, tá? E um único detector. Então, tínhamos ali um equipamento bem simples, porém, atendia-se às necessidades da época. O que é importante você entender? Que no equipamento de primeira geração havia grandes limitações. Dentre elas, o tempo de aquisição de imagem. Uma imagem demorava cerca de 4 minutos e meio. Por quê? Era um único detector responsável por captar a radiação e um feixe fino de radiação que nós chamamos de pencil beam. Hoje nós trabalhamos com fan beam, né, que é o feixe em leque. E antigamente, nesse equipamento de primeira geração, relembrando que ele só fazia TC de crânio, ele tinha essa limitação. Um corte demorava aproximadamente 4 minutos e meio. Digamos que esse exame tivesse pelo menos 15 cortes, que é o mínimo do mínimo do mínimo, vezes 4 minutos e meio, era o tempo que demorava para se realizar essa aquisição de uma tomografia de crânio toda. Tá? Então, primeira geração, um detector. E aí vamos avançando para a segunda geração, para vocês entenderem o que de fato mudou. E aí, com a chegada do segunda geração, o que aconteceu? Com a segunda geração, aumentou a quantidade de fileiras de detectores, correto? Então, nós passamos aí de um detector para 30 detectores. Então, isso foi um grande avanço, porque o tempo de aquisição diminuiu drasticamente, de 4 minutos e meio para um corte, para 30 segundos num corte. Porém, ainda o equipamento era limitado à sua rotação. Ele fazia 180 para um lado, retornava 180, até conseguir dar ali a imagem. Muito rudimentar, muito ineficiente para a atualidade. Mas é importante você lembrar que, em um dado momento da história da humanidade, quem tinha uma carroça era muito rico. Quem tinha cavalos para puxar uma carroça era muito rico. E você se locomover com a carroça era maravilhoso. Você quer uma carroça hoje? Hoje você não quer uma carroça.
Hoje a gente não quer um Celta. Galera que tem Celta aí não fica bravo comigo, não. É porque o Celta sempre vira piadinha. Por quê? Nós vamos tendo outras referências, vamos avançando. E com o diagnóstico por imagem não foi diferente. Nós avançamos e tanto é que os equipamentos citados até aqui não são mais utilizados na medicina. Tá? De forma alguma, é proibido. Vamos avançando para vocês entenderem um pouco mais. E aí nós chegamos no equipamento de terceira geração, tá? Então, o equipamento de terceira geração, ele trouxe grandes benefícios aí, tá? Dentre eles, o aumento nas fileiras de detectores, que passou de 30 para 960 detectores. E com isso, consequentemente, o tempo de aquisição de imagem cai. Inevitavelmente ele cai. E no terceira geração, já começou a ter giro de 360 graus. Só que como a alimentação elétrica era feita por cabos, ele fazia 360 para um lado, pá, 360 para o outro, pá. E demorava muitos anos, muito mesmo. Porém, já fazia ali o seu tórax, seu abdômen, entendeu? Já fazia ali, atendia às necessidades para a época. E aí, isso é a terceira geração. E aí nós estamos avançando e vamos chegar na quarta geração. E aí eu te peço muita atenção. Porque quando chega no quarta geração, começa a criar uma baguncinha com a chegada de uma tecnologia nova que vai ser a precursora ali, que vai nos trazer para a atualidade multi-slice, tá ok? Vamos dar uma olhadinha. Então, depois da terceira geração, nós temos o quarta geração. E aí, o que o quarta geração tem de diferente? Ele tem um anel fixo de detectores. Esse amarelinho aí é um anel fixo de detectores. E com isso, né, cerca de 4.800 detectores fixos. Com isso, pessoal, nasce o conceito de canal. Com a chegada do quarta geração e esse anel fixo de detectores, teve a chegada da tecnologia helicoidal e junto com ela o conceito de canal. Você ouve muito hoje falar sobre tomografia multi-slice. 2 canal, 4 canal, 5 canal, 8 canal, certo? Mas o que são esses canais? Cuidado para não confundir canais com detectores. Nós vimos aqui até agora que no quarta geração, por exemplo, nós temos uma fileira, né, um anel, em arco, com 4.800 detectores. São 4.800 canais? Não. Cláudio, o que são canais? Calma, que eu vou já explicar o que são canais. Detectores, né, nós temos um do lado do outro, como nós vimos até aqui. E canais, passado aqui o quarta geração, eu vou explicar para você. No quarta geração, com a tecnologia helicoidal, por que helicoidal? Porque a aquisição é feita em hélice. Como assim hélice, professor? Não entendi. Até a terceira geração, a aquisição ela era feita de modo sequencial. Corte a corte. Um corte a mesa anda, outro corte a mesa anda, e assim sucessivamente. Com a chegada da tecnologia helicoidal a partir dos equipamentos de quarta geração, a mesa faz um movimento contínuo em relação à rotação do tubo. A isso nós damos o nome de pitch, que é a velocidade de deslocamento do tubo, da mesa, perdão, em relação à rotação do tubo. E aqui nessa geração, presta atenção, o tubo gira continuamente. Até a terceira geração ele fazia já 360 graus? Fazia. Só que ele fazia 360 para um lado e 360 para o outro. Por quê? Porque ele era alimentado por cabos. A partir da quarta geração, chegou uma tecnologia chamada de slip rings, que são os anéis deslizantes, né, que fazem essa alimentação de modo a deixar o tubo livre ali circulando enquanto faz a sua alimentação. Então isso foi sensacional para a tecnologia. Aí eu estou falando isso, está parecendo que o quarta geração, meu Deus, é top. E o quarta geração também você vai encontrar algumas pessoas descrevendo ele como o equipamento helicoidal, que não está errado, ou equipamento de um canal, que também não está errado. E aí agora nós chegamos na questão dos canais.
E aí eu vou explicar os canais, vou explicar a tecnologia Multislice e a gente vai caminhar para o fim dessa nossa aula de hoje. Até a quarta geração, a cada rotação, eu tinha quantas imagens adquiridas? Uma. Por quê? Eu só tinha um arco de detectores, ok? Início da década de 90, o quarta geração foi lançado ali em 90 e ainda no início, ali até 92, salvo engano, foi lançado um equipamento chamado Dual Slice. Dual Slice, que é um equipamento de 2 canais. Significa o quê? Que ele me dá 2 imagens por rotação, porque ele tem 2 fileiras de detectores, ok? Pois bem. E aí depois veio o quê, Cláudio? Aí depois veio 4 canais, 8 canais e assim por diante. Tá aí o Multislice. Então, é aí que começa a treta. Ah, Cláudio, mas não tem quinta geração, sexta geração? Então, pessoal, essa é uma questão que eu particularmente não tenho esse entendimento e muita literatura também não tem. A gente trata de evolução por gerações até a quarta geração. No quarta geração em diante, uma literatura ou outra vai citar a tecnologia Multislice sendo a quinta geração e para por ali. Mas algumas pessoas têm entendimento de que, colocou um negocinho novo, é outra geração. Colocou outro negocinho novo, é outra geração. Eu, particularmente, não tenho esse entendimento com base naquilo que já estudei. E também não vejo o porquê a gente entrar nessa celeuma toda, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o que é Multislice e o que não é Multislice. O que é Multislice? Vai depender da literatura. Se vocês pegar, vai ter literatura que vai dizer assim, o equipamento para ser considerado Multislice, o Boltrager diz isso, para ser considerado Multislice, você precisa ter 4 fileiras ou mais de detectores. Ok? Aí se você pegar a tecnologia radiológica do professor Almeida Nóbrega, que ele organizou, coleção muito boa, por sinal. Tá? Lá diz o quê? Lá diz que o equipamento, a partir de 2 fileiras de detectores, é considerado Multislice. Meu entendimento, onde começou essa bagunça? Essa bagunça começou porque deram o nome dos 2 canais de Dual Slice. É Dual Slice, não é Multislice. Mas mais que um é multi, gente. Entendeu? Mais que um é multi. Entendeu? Então, é uma questão de hermenêutica. Mas, se você for prestar concurso público, aí você precisa buscar a literatura. E aí, nessa imagem, para a gente caminhar para o fim da nossa aula, tá? Nós temos aí todo o aspecto evolutivo, né, em questão de imagens, do que a tomografia proporcionou e nos trouxe até aqui. Tá? Então, hoje, pessoal, nós conseguimos, com tomografia computadorizada Multislice, realizar qualquer tipo de exame. Qualquer tipo de exame, professor? Qualquer tipo de exame. Hoje nós temos a tomografia espectral, por exemplo, né, que é pouquíssimo falado no Brasil, por exemplo, onde nós conseguimos fazer a modulação de energia. Né? A modulação de NA é bem mais popular. Né? A gente já vê, modula a exposição e tal, beleza. Mas com a tomografia espectral, nós temos a modulação do kV. Dentro de uma mesma aquisição é feito um disparo de 40 a 140 kV. E depois você consegue ir retirando as faixas e com isso fazendo um estudo a ponto de você conseguir, por exemplo, pegar um cálculo renal e dizer se ele é de cálcio, se ele não é. Enfim, toda essa questão de composição aí de material, você consegue fazer. Tá? Tem muitos outros estudos que já estão sendo desenvolvidos em cima dessa tecnologia. Tá? Você consegue, por exemplo, fazer uma reconstrução virtual de um exame sem contraste. Você injeta o contraste e depois você retira toda a faixa de energia que atenuou o contraste e você vê uma imagem virtualmente sem contraste. Com isso, você ganha radioproteção. Enfim, talvez isso dê um outro curso avançado aí para a gente falar dessas aplicações. Tá ok, pessoal? Então, esse é o fim da nossa terceira aula aqui de Você na Tomografia com a 9AD. Espero que, se isso fez sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito. Deixa o seu like, dá aquela compartilhada e te aguardo na nossa próxima aula.
Um forte abraço. Até mais.